Na semana passada, um vídeo viralizou nas redes sociais. Ele mostra um caso de adoção de uma mulher de 70 anos por uma de 27. O vídeo faz parte de uma campanha chamada Inspire Fundo, do Grupo Algar. Vamos ver. Eu sou a Gláucia, com 27 anos. Eu adotei uma senhorinha de 70 anos. O pessoal conta que ela estava atravessando a rodovia com o irmãozinho de 4 anos. O caminhão pegou ela e o irmãozinho. Ela era menina. Falava que ela gritava muito, Pedrinho, Pedrinho, ela chamava. Aí o irmãozinho faleceu e ela chegou toda machucada, toda quebrada no hospital. Então anunciaram para falar, se acharam uma criança, tudo, mas ninguém apareceu. E nisso foi ficando, uns 60 anos, 60 e poucos anos, ela morou ali dentro do hospital. Eu era copeira do hospital e lá eu conheci a Cotinha. O hospital fechou, ela foi para um abrigo. Aí eu fui atrás, eu vi que ela chorou e pediu que ela queria ir embora. Ali eu já senti alguma coisa, sabe? Eu falei, eu não vou deixar ela aqui. Eu passei algumas dificuldades, fui na Defensoria Pública. E eu falei pra eles que eu não tinha condição de cuidar dela e que eu não queria abandonar ela. Eu vou ficar com ela, mas tá muito difícil. Aí eu cheguei a ir num asilo, sabe? Os idosos quietinho no cantinho, sabe? Eu falei, não vou abandonar ela. Eu falei assim, se é pra passar fome, a gente vai passar fome junto. Ela viu as coisas dela tudo no quarto que ela dormia da Emily. Você tinha que ver ela me abraçando. Ela falou, eu não vou embora mais. Abraçou eu e ficava, tadinha, que é tadinha. O tadinha dela que ela gosta. E do nada ela começou a me chamar de mãe. Ó, a mãe. É, né? A mãe, né? Não, ser mãe é maravilhoso, gente. Eu falo para as pessoas que quando ela tinha 40 anos, eu nasci, a mãe dela nasceu. Que hoje você vê as pessoas adotando crianças, às vezes tem 3 anos, já não quer mais, mas adotar uma pessoa idosa e na situação que ela adotou, não deve ser fácil. A Cota nunca teve ninguém para chamar de mãe. E eu vejo a Gláucia como mãe dela, né? Então é muito bonito. Ela faz parte de uma família hoje, né? O mesmo amor que eu tenho pela minha filha, eu tenho por ela. Não muda nada. A mamãe, ó. A mamãe gosta de você muito, ama você. Tá bom? Tá? É muito bonito esse vídeo e a gente sabe que o caso desse vídeo que viralizou é raríssimo. Não existem muitos casos assim, o próprio vídeo ali aparece que não tem nem número para quantificar essa adoção de pessoas mais idosas. Eu queria que a Shirley compartilhasse a história dela com a gente, porque você viveu isso que a gente está conversando aqui, né? Você foi adotada quando tinha 8 anos. Fui adotada, fui colocada numa instituição de acolhimento com 2 anos de idade. E essa instituição, ela era de freiras, né? Sim. E em Santo André. Aí eu vivi lá nessa instituição até 8 anos de idade. Porque durante esse período apareceu um padre e, na verdade, esse padre não era padre. Para nós era, mas na verdade ele era missionário. Ele veio trabalhar em missões aqui no Brasil, ele era holandês. E aí então eu fui me apegando a esse padre. E então eu acho que a adoção é isso, é quando você se apega a uma pessoa, como essa moça se apegou a essa vovozinha que é a filha dela. E foi isso que aconteceu na minha vida.
E durante esse período, Sim. eu sempre convivi com esse padre. A minha certidão de nascimento estava só em nome do padre e eu não achava aquilo natural, não achava aquilo normal. E eu terminei eu mesma meu processo quando eu tinha 33 anos de idade, quando o meu marido teve que anuir, ou seja, assinar que ele concordava que aquele senhor que era padre fosse meu pai. Então, assim, a minha história é muito diferente de muitas outras que eu conheço. E o que ensejou a eu fazer esse trabalho que eu faço. Enquanto eu for viva, nenhuma criança há de permanecer num abrigo, porque eu sei o que é isso. E o que é? É tristeza, é você não ter com quem conversar, é você se apagar, é você não ver luz na tua frente. Isso é você permanecer num abrigo, é você ser excluída das relações, porque você é negra, é descendente, é afrodescendente. Na época em que eu vivia no abrigo, o que aconteceu lá dentro? Todas as crianças que pudessem retornariam às suas famílias de origem. Eu não retornei à minha família de origem. E também não sei, na verdade, se esse padre queria mesmo me adotar. Mas o amor foi crescendo. E com esse amor crescendo foi que ele decidiu, eu vou te adotar. Porque ele vem de uma família que é uma família holandesa, uma família que, de uma forma ou de outra, tem preconceitos. E eu fui adotada por ele. Então, ele morou aqui no Brasil depois disso? Vocês morou aqui no Brasil, aqui? Trabalhou muito aqui no Brasil e posteriormente ele se casou com uma freira e essa freira para mim era minha mãe, porque foi ela que me educou, me deu amor, dignidade, tudo que eu tenho hoje eu devo aos dois. E com esse casamento eu mesma fui lá, eu que fiz toda a papelada para o casamento, que eu falava, ninguém tem direito de viver sozinho. Então, vocês têm que viver junto. Sim. Então, foi um pedido meu mesmo. A gente fala sobre a adoção de crianças já mais velhas e muitas famílias têm um preconceito em relação ao histórico da criança. Então, quando você adota uma criança mais velha, ela tem todo um passado que ela carrega junto. Sim. Vocês trabalham com isso? Como as famílias costumam abordar isso? E existe esse preconceito mesmo? Acho que antes disso eu queria só fazer um parêntese e dizer que uma verdadeira adoção acontece quando há um encontro da alma do adotante com a alma do adotado. E neste encontro de almas nasce o vínculo de amor. Sim. Esse é o vínculo de amor que a Shirley conta, que a gente assistiu agora há pouco, né? Nasceu o vínculo de amor entre elas. Então, daí para frente é que as coisas vão começar a acontecer, né? Então, assim, nas adoções tardias, a gente precisa pensar que a criança traz uma história da vida pregressa e que nunca pode ser esquecida, né? Existe um terapeuta italiano chamado Antonio D'Andrea, que trabalha muito com adoção, né? E ele fala que deve-se fazer uma ponte entre a vida pregressa da criança e a vida atual, para que a coisa possa acontecer melhor, para que a adoção possa dar certo. Porque muitas pessoas chegam e falam assim, olha, a sua vida, a partir de hoje, você é outra pessoa. Essa história não aconteceu. Você não teve pai, você não teve mãe. Nós somos seus pais. Essa é a sua família. Mas, e aí? Como é que fica a história de vida da criança? Fica esquecida? Então, é como uma parte dela, a parte de vida dela, tivesse sido apagada. Por isso que as adoções podem não dar certo. Uma das coisas que podem não dar certo é isso. Ou seja, não dá para ignorar esse passado. Não dá para ignorar. Trabalhar com ele. Tem que trabalhar, inclusive, dos traumas das crianças. Sim. Porque quando a criança começa a se relacionar, a perceber que o vínculo foi estabelecido, que ela já pode falar das dores que ela passou lá, a família precisa estar preparada para escutar o que a criança está falando e poder acolher essas dores, né? E não fica batendo em cima do trauma, porque você foi violentada, você foi, né, maltratada, não. Como você se defendeu dessa situação? O que é que você fez para sair disso? E mostrar para a criança a coragem que ela teve, muitas vezes, de pedir socorro, de chorar, de se espernear, né? E nesse sentido dá para a gente falar sobre o poder de cura do amor? Sim, é claro, do amor e da compreensão e do respeito com a história do outro.
né? Que nunca pode ser esquecida. Que a gente sempre coloca, né, Jandete, que a gente trabalha com a verdade. Presente, o passado e o futuro da criança, né? A gente sempre diz isso, porque assim, não dá para você adotar alguém, você querendo pôr panos quentes na história, né? Não faz de conta, colocando um pano quente na história da criança. Mesmo que a criança, o adolescente saiba que ele veio para adoção, tem uns que são eles têm tanta gratidão por aquela família que tirou eles do lodo da sociedade. Então, às vezes, é mais fácil adotar um adolescente do que adotar um bebê. Sim. E assim, a transparência tem que ser todos os dias. É lógico que você não vai chegar para aquela criança que foi adotada e ficar falando, você é meu filho por adoção. A gente nem gosta que fale assim. É meu filho, ponto final. Agora, muitas vezes, numa briga, essa história de que você não é filho dele, você é filho por adoção, como se a adoção fosse filho de segunda categoria. Então, a gente tem trabalhado muito nos grupos a esse respeito. Sim. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.